Oi, gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira, estamos aqui para incluir mais um novo livro no nosso Clube do Livro, né? No último vídeo eu falei que esse próximo seria sobre as aventuras de Sherlock Holmes, mas eu decidi falar, incluir, fazer um hiato no Sherlock Holmes e incluir 2 outros títulos, né? E depois eu vou retornar com o volume 1 daquela coleção do Sherlock Holmes. Então, espero que vocês gostem, tá bom? Bora pro vídeo. Então, gente, o livro de hoje, eu não vou mostrar aqui o exemplar porque eu não tenho ele físico, né? Eu li ele em formato e-book. Inclusive é um livro que está em domínio público, então você pode baixar ele facilmente pela internet em PDF, naquele sitezinho do domínio público. Ou se você quiser comprar o físico, também tem aí, entendeu? Tem um preço bem bom, né? Tem de diversas editoras diferentes. É um livro bem tradicional, muito conhecido, muito famoso, de um escritor também muito famoso, muito conhecido pela forma peculiar, né, de contar suas histórias e fazer as pessoas pensarem. E hoje eu vou falar de A Metamorfose, de Franz Kafka. É um livro fino, um livro pequeno, né? É um texto pequeno. Dizem que ele escreveu em poucos dias. Foi escrito em 1912, só que só foi publicado anos depois. É um livro, né, de Franz Kafka, então as leituras, né, que envolvem esse autor costumam ser bem profundas, né? Ele realmente usa de certos artifícios, né? Textos dele muitas vezes beiram o absurdo, né? Que nem essa história, né? E sempre com uma crítica, e as pessoas costumam ter várias interpretações porque os textos dele realmente são, assim, bem perturbadores, digamos assim. Se você leu algum texto de Franz Kafka e não se sentiu ligeiramente perturbado de alguma forma, você leu errado, lê de novo, porque, cara, é uma característica muito grande do autor. Quanto ao livro A Metamorfose, conta a história de uma pessoa, né, de um homem, que ele é caixeiro viajante, e um dia de manhã, né, ele acorda e ele se transformou num insetão, um inseto gigante. E assim, é realmente, como eu falei, um absurdo. Imagina você levantar, você ser um inseto gigante. Mas o que mais assusta, mais chama a atenção nesse livro é a naturalidade como ele próprio lida com a nova situação dele, apesar de ser totalmente absurda, e também as pessoas em torno, né? Ele acorda, vê que ele está ali, né, virou um inseto, e a maior preocupação dele é que ele vai se atrasar para o trabalho. A maior preocupação dele é que ele não vai cumprir certas obrigações sociais, né, como o trabalho. E o livro, né, o ambiente do livro, né, foca muito na casa dessa pessoa, né, do inseto, digamos assim. A família, ele é o único que trabalha ali, e a família dele é dependente dele, né, do trabalho dele. E aí a família começa a tentar lidar com aquela situação, né, se virar. Só que eles no início tratam ele com medo, né, porque é uma coisa muito diferente. E depois deixam ele trancado, depois começam a abrir a porta, né, deixar a porta do quarto dele para ele ter um pouco de contato com a família, mesmo que de longe. E aí as coisas começam a se transformar, porque apesar de ser um inseto, ele pensa muito, né, de forma humana. E no decorrer do livro dá para sentir que há uma desumanização, né, dessa pessoa. E é muito chocante, né? O Kafka, ele é muito, na hora de expor, né, as coisas e tal, ele é bem chocante, né, da forma que ele apresenta, justamente por causa dos absurdos, da forma que os personagens agem de forma natural com uma coisa que, sabe, o cara vira um inseto e ele
não pensa em fazer nada sobre isso, né? Ele só fica preocupado com o que ele não vai poder fazer, que ele não vai poder trabalhar. Isso é meio chocante, a família dele é a mesma coisa. Ele não pensa em procurar um médico, procurar qualquer tipo de ajuda para poder se retransformar em humano. E você fica se perguntando, por quê? Que é isso? Eles têm medo dele, né? E aí a irmã dele que fica com a incumbência de levar a comida, limpar o quarto dele. Só que com o passar do tempo, essa incumbência se torna um peso. E aí ela começa a maltratar ele também. E aí no final, mais pro final, eles, para poder ter renda, decidem alugar partes da casa que eles vivem para algumas pessoas. E com isso, ele fica trancado, né? No quarto, perde muito espaço na casa. Até que um belo dia, eles, durante o jantar, a irmã dele, né, tá tocando violino para os hóspedes, né, lá. E aí ele acaba se atraindo pelo som do violino e saindo do quarto. E aí todo mundo se assusta, aquela algazarra. E aí eles deixam ele trancado no quarto. E aí, nesse momento, fica assim concretizada a desumanização total dessa pessoa, né? Ele vira completamente um inseto. E assim, eu confesso que quando eu li esse livro, várias partes fiquei bem mal pela forma. Porque existem várias interpretações, né, para isso. E assim, eu acho que o Kafka às vezes usa esses artifícios do absurdo de colocar uma pessoa que acordou transformada num inseto gigante. Mas poderia muito bem ser uma pessoa que acordou, sei lá, tipo, uma doença, ela ficou inútil para a família. Ou uma pessoa que sofreu um acidente, ou uma pessoa que depois de um tempo perdeu algum tipo de habilidade, ficou desempregada. E assim, a forma como tratam, né? Só porque ele virou um inseto, só porque ele não é mais útil, né? Como ele era antes, é muito triste, sabe? É muito triste. Eu imagino que esse texto meio que vai nessa direção, dar o exemplo do inseto, mas falando de uma pessoa que de alguma forma ficou inutilizada para servir socialmente, para poder prover o pão da sua família, entendeu? E a forma como ele termina, que eu não vou contar aqui para não estragar a leitura de vocês, mas, cara, eu me senti mal lendo esse texto. Parece uma historinha, né, à primeira vista, fantasiosa, mas esse autor, ele é mestre em despertar em você certas coisas, né, certos sentimentos, certas visões, com uma história que inicialmente seria muito inocente, né? Uma pessoa, parece uma fábula, né? Uma pessoa acordou transformando em inseto. E agora, como será a vida dela? Como ela vai trabalhar? Entendeu? Mas é forte. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você viu esse texto, né, porque esse texto tem várias interpretações, cada um vê de um modo. Se você tem uma interpretação diversa do que eu apresentei aqui, deixa aqui embaixo, ou então vá lá no Instagram, fala lá o que você pensou, pra gente trocar uma ideia. Realmente os textos do Franz Kafka são muito complexos. Muito complexos. Então foi isso, gente. Até semana que vem. Sigam aqui no canal, curtam esse vídeo, compartilhem. Vão lá no Instagram, vou deixar aqui, ó, pra você. Siga lá. E vamos construir a nossa rede, né? Nosso clube do livro cada vez maior. Porque ler faz bem, tá bom? Então, beijo e até a próxima semana.